Paz do Senhor Jesus Cristo, amados crianças do canal Boda dos Cordeirinhos. Aqui quem vos fala é nosso irmão Jackson Becker, da cidade de Panambi, do estado do Rio Grande do Sul. Vamos gravar mais uma mensagem para a glória do Deus vivo, de Marcos capítulo 14. Deus irá falar conosco através dessa palavra. Quero cumprimentar todos os irmãos, todas as crianças, né? São bastante participantes, não quero mencionar o nome aqui, mas sim exaltar o Pai Criador Todo-Poderoso, né? Para não entristecer os irmãos, para não esquecer de ninguém, porque Deus é fiel e verdadeiro, Ele que se lembra de todos, cuida de todos e guarda todos debaixo dessa potente e forte mão, e não deixa ninguém de mãos vazias. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a força, todo louvor, em nome de Jesus Cristo, amém. Então estaremos fazendo uma breve oração para que Deus venha nos guiar, nos instruir, venha colocar suas palavras em nossa boca, aquilo que nós devemos falar neste capítulo de Marcos 14. Que Deus venha dar entendimento, a sua revelação, o seu conselho, nos instrui em toda boa palavra que está descrita nesse capítulo, em nome de Jesus. E aquilo que eu não saberei expressar, Deus falará a cada um, porque Ele é poderoso. Deus envia a sua palavra conforme a necessidade de cada um, né? Muitas vezes nós pedimos uma palavra, e a palavra que Deus envia é aquela que nós precisamos ouvir, aquela que nos traz vida, e vida em abundância. Vamos orar então, amados irmãos. Pai santo, Pai justo, Pai fiel, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua presença, por amor a Teu nome, Pai, Tu tem nos alcançado, Pai. Pai fiel, fala conosco por esta palavra, Pai. Nos instrui e nos dá Teu conselho, Pai. Já pedimos perdão por nossos pecados, nossas injustiças, nossas falhas cometidas, Pai. Perdoa nós, poderoso Deus, Rei fiel. Traz o alívio às nossas almas, o refrigério, o descanso. Ajuda-nos a compreender, ler e meditar na Tua palavra de dia e de noite. E nela venhamos achar vida e vida eterna, Pai. Porque só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso nós meditamos na Tua santa palavra, Pai. Por isso nós nos alegramos com a Tua santa palavra, porque ela é vida para nós, vida para as crianças, vida para os jovens, para os adultos, para os adolescentes, para os avós e todos os pais. Nos instrui nós, poderoso Deus, ajuda, Rei fiel, para a Tua glória, para o Teu louvor, Tua exaltação. Em nome de Jesus, esteja conosco, guarda-nos a Tua presença, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler então Marcos 14, o título que diz: A consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderem com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Então, amados irmãos, ali dá para ver que Cristo, quando estava no meio do povo, Ele era protegido, né? Que o povo o amava, o povo queria muito bem, o povo via nele virtude, via nele verdade, e via nele que Ele era bom para com eles. Mas os escribas e os sacerdotes Ele repreendia, né, com a sua palavra. Talvez eles eram invejosos, né, porque eles não conseguiam ali ser mais inteligentes, mais, vamos dizer, ter maior virtude
do que nosso Cristo, porque Cristo recebeu a sua virtude do céu, o Pai o capacitou para toda a boa obra, que Deus também venha nos capacitar e nós sempre manter unidos, né? Porque ovelhas unidas jamais serão vencidas, né? Um dito popular. Mas é assim, né, no reino dos céus, pelo que dá para ver aqui também, né? Se nós estiver clamando, orando uns pelos outros, assim seremos fortalecidos, um fortaleça o outro. Que assim seja em nome de Jesus. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa-a, por que a molestais? Ela faz-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis lhe fazer bem quando quiserdes, mas para mim nem sempre me tendes. E esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Glória a Deus por essa palavra, né? Então, como ali vemos o que essa mulher fez, dá para se comparar que nem a oferta da viúva pobre, né? Essa mulher deu o melhor que ela tinha para o Messias. Ela entendeu que tudo que ela precisava era a presença de Jesus na sua vida, né? Como diz ali na sua palavra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Aquela mulher entendia, né? Como Cristo era homem, naquela época nem sempre ela podia estar perto dele, mas quando chegou perto de Cristo, ela deu o seu melhor a Cristo. E nós hoje, pela sua infinita misericórdia, né, por Cristo ter se entregado na cruz ali, ter completado a obra que o Pai lhe confiou em suas mãos, né, pela obediência, na cruz, Jesus, quando exclamou, disse: está consumado. A palavra nos diz: o véu se rasgou de cima a baixo, nos dando pleno acesso ao coração do Pai, ao trono da glória, para em qualquer hora, em qualquer momento, entrarmos na sua presença, para pedir o seu conselho, sua direção, a sua bênção, milagre, o seu livramento. Aleluia, glória a Deus por essa graça que foi nos alcançada por Cristo. E essa mulher, né, como diz, ela fez grande obra. Ela já preparou o corpo, ungiu o corpo do nosso mestre, nosso Messias, para a sepultura. E essa grande obra nos alcançou hoje, né, como diz a sua palavra, para a sua memória está sendo contado. Então a obra que nós estamos fazendo hoje, ela vai se contar a muitos lugares, chegará, né? Porque Deus nos deu a graça de usar o YouTube, essa plataforma, para anunciar seu evangelho. E essa plataforma alcança muitos lugares longínquos que nós jamais imaginaremos que nós tínhamos chegado. Um dia, eu me lembro, não sei agora se algum irmão falou, ou se foi uma profecia, ou se Deus falou comigo, mas eu sei que o Pai da Glória tocou no meu coração que um dia eu sentaria entre os príncipes dessa terra. E hoje eu entendo que sentar entre os príncipes dessa terra
estar junto com os irmãos, falando do seu evangelho, falando da sua grandeza, falando dos seus milagres, das suas maravilhas, a sua grande obra que ele tem para com as crianças, né? E com todos que deram ouvidos à sua palavra. Então, amado irmão, se alegra nisso, que a tua voz, a tua palavra está chegando a muitos lugares, a lugares que tu jamais imaginaria. Tudo para a glória do Pai Todo-Poderoso. Amém? Vamos seguir a partir do verso 10. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e para preparar a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Aleluia, glória a Deus. Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que tal homem não haveria nascido, né, irmãos? Então não é espantoso se alguém nos trair, né, uns que andam junto conosco. Por isso que não dá para... Por isso que a Bíblia diz que nossa confiança tem que ser no único pastor, né? Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, né? Às vezes nós se entristecemos porque um irmão tem nos magoado, tem nos entristecido às vezes, mas nós temos que olhar para Cristo, que é o bom pastor, e Ele nos sempre dá a sua verdadeira palavra, seu verdadeiro passo, seu verdadeiro ensino, seu conselho. Ele jamais nos deixará perecer, jamais deixará nós ali em meias guerras, meias batalhas, sem a sua presença, sem a sua ajuda. Se nós estivermos no deserto, Ele ali está conosco e nunca nos deixará a sós, né? Às vezes nós sentimos a sós, mas a sua presença está conosco continuamente. Porque nós sempre venhamos a lembrar disso nas horas de dores, na hora de pesar, na hora de alguma tristeza, né? Cristo jamais traiu ninguém. Aleluia, glória a Deus. Jamais trairá, porque Ele venceu na cruz, venceu no Calvário, venceu o engano, venceu a mentira, venceu todo o mal para sempre, né? Deus completou a boa obra. Obra essa tão especial, tão maravilhosa, que jamais será necessária a outro alguém fazer. Ele completou a boa obra. Amém? Glória a Deus. Verso 22. E comendo eles, tomou Jesus pão
E abençoou e partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até que o dia em que eu beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras, né? Então Cristo já ali sabia que aquele seria a última ceia dele, né? Ele ali já estava profetizando a sua morte, a sua partida desta terra. Amém? Porque Jesus sabe de todas as coisas, né? Já de antemão, para a glória do Deus vivo. Verso 27, que diz no título: Pedro é avisado, e disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amém? Glória a Deus, né? Jesus ali dizendo que o seu pastor será ferido, as ovelhas serão dispersas, né? Isso dá para entender hoje, ver hoje, né? Tipo a queda de um pastor, de um ministro que está ali na obra, vamos dizer assim, na linha de frente. Isso abala as ovelhas, abala a sua estrutura, né? Muitos se escandalizam que isso nunca venha acontecer a nós, né? Como foi dito nessa mensagem já, que nós vamos olhar para o único pastor que é verdadeiro, que venceu para sempre, que venceu a morte, que venceu na cruz, venceu as enfermidades, as dores, né? Às vezes o irmão pode estar doente, alguma enfermidade, pode estar numa doença terminal, mas Jesus não se esquece de ninguém. Ele se lembra de todos para a sua glória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura então. No verso 32 do capítulo 14 de Marcos. E foram ao lugar chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Glória a Deus, né? Nosso mestre sentiu ali que seria bastante angustiante passar por aquilo que ele devia passar, mas ele cumpriu a vontade do Pai por sua obediência e aceitou passar por aquilo que estava proposto ele passar, para que se cumprisse toda a Escritura
em Jesus. Amém? E chegando, achou-se dormindo e disse: Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, e não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Que nós devemos estar sempre orando, vigiando, né? Uma forma de vigiar, orar é acompanhar todas as programações deste canal Boa dos Cordeirinhos e do outro canal dos Boa dos Cordeiros, para que Deus nos venha guardar na sua presença. Amém? Para não cairmos em tentação. 39. Foi esta vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora, e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso, e logo falando dele ainda, veio Judas, que era um dos 12, e da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disseram-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo-lhe Jesus, disse: saíste com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto para que as escrituras se cumprissem. Então, deixando, todos fugiram, e um certo mancebo seguia envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Aleluia! Glória a Deus! Né? Ninguém quis ficar com Jesus. Jesus ali abençoou muitos eles, né? Fez muitos sinais, milagres, maravilhas, e os abençoou, nos cuidou. Mas quando Jesus mais precisava, alguém do seu lado, todos fugiram e o abandonaram. Aleluia! Essa é uma palavra boa para nós nos dias de hoje, né? Que nós não vemos abandonar seu reino, não vemos abandonar a Jesus, mas seguir até o fim, né? Como Jesus completou a boa obra, que nós viemos seguir a Jesus de perto, né? Bem de perto. Que tem muitos que seguem a Jesus de longe, né? Aqueles que procuram só sinais, milagres, curas. Mas nós queremos, quem segue de perto, como diz a palavra, o adora em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Verso 53. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais, os sacerdotes, os anciões e os escribas. E Pedro o seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Glória a Deus! Jesus era fiel. Jesus obedecia em tudo. Então não acharam nele
nenhuma falha, para a glória do Deus vivo. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus obedeceu em tudo, né? Por isso que Deus lhe deu o direito de sentar à direita, à sua direita, do poder de Deus. E um dia ele virá sobre as nuvens, e todos que nele esperam o virão ele vindo, né? Para nos tirar dessa terra, tirar do sofrimento, tirar nós do meio dos lobos, né? Hoje nós andamos no meio dos lobos vorazes, que nos querem, né? Muitas vezes destruir nossos lobos, né? Nós falamos, são nossos inimigos, os demônios, que andam ao nosso redor, rugem como leão, procurando alguém para dragar. Mas Deus nos guardará até a sua vinda. Verso 63. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece. E todos o consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, e dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Misericórdia, né? Batia no nosso Cristo por falar a verdade, por não se dobrar à doutrina de homens, doutrina de demônios, né? Hoje muitos, por amar a mentira, o engano, se dão a doutrina de homens, doutrina de demônios. Mas nós, graças a Deus, Deus nos tem alcançado com a sua verdade, com o seu verdadeiro evangelho. Verso 66. Pedro nega a Jesus. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus Nazareno? Mas ele negou-o, dizendo: não conheço, nem sei o que dizeis. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. Ah, Jesus querido, que nós nunca vemos, né, envergonhar. Nunca nós vamos ter vergonha de dizer que nós andamos com Cristo. Para nós é fácil dizer, né? Mas que nem aqueles que moram nos países muçulmanos lá, eles têm que andar calados. Não podem mostrar, né, que prega Jesus, que falam de Jesus. Não podem carregar uma Bíblia, tudo isso tem que ser escondido. Mas nós também vamos interceder por eles, né? Que Deus venha guardá-los, que Deus venha dar estratégia, em nome de Jesus. Verso 69. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar:
Não conheço esse homem, de quem falais? E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Pedro, depois, quando viu que tinha negado a Cristo, que tinha se cumprido a palavra que Jesus falou, que Pedro ia negar a Jesus 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, E assim aconteceu, porque Jesus sabe tudo que nós está proposto, que está acontecendo, que vai acontecer. Por isso nós temos que confiar nele, em tudo, em toda a sua palavra, e não negar ele, Glória a Deus. Essa palavra aqui é muito forte, Principalmente nos nossos amados irmãos cristãos que moram ali nos países onde a perseguição religiosa, onde não se pode falar abertamente da sua palavra, porque eles são perseguidos, maltratados e inclusive mortos, É muito triste os nossos amados irmãos em Cristo que moram nos países muçulmanos, nos países onde a perseguição, na Idade Média, muitos cristãos ali morreram por causa de homens maus, violentos e sanguinários, religiosos, que não queriam se dobrar à verdade de Cristo. Mas graças a Deus que nos vai dar força para nós nunca negar a verdade, que é a verdade que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa é a verdade. Não negar Jesus, não negar a sua obra, não negar o seu chamado e cumprir aquilo que ele colocou em nossas mãos fazer para a sua glória. Amém? Vamos fazer uma oração então, para que Deus venha nos abençoar, nos guardar e guardar essa palavra em nosso coração, para a glória dele. Pai santo, Pai justo, Pai fiel, graças te damos por essa palavra, poderoso Deus. Graças te damos pela liberdade que nos dá de pregar teu santo evangelho em um país livre, Pai. Em um país onde se pode pregar a tua palavra de sul a norte. Não há nenhum impedimento, nenhum empecilho, Pai. Graças te damos por essa liberdade, poderoso Deus, de pregar em qualquer lugar, Pai Santo, nessa nação. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha alcançar os corações, os lugares, poderoso Deus, onde a perseguição é religiosa, onde teus filhos são proibidos de pregar, onde teus filhos, aleluia, Rei fiel, são perseguidos, Pai, são mortos, humilhados, são surados, Pai fiel. Muitos apanham, Pai. Muitos sofrem, Pai. Muitos têm ali, inclusive, seus ossos quebrados por causa amarem a verdade, Pai. Mas que esse canal Boa dos Cordeirinhos e o canal Boa dos Cordeiros seja um meio de alcançá-los com esse evangelho, Pai. Alcança teus filhos, poderoso Deus. Alcança todos os perseguidos, nossos amados irmãos, que sofrem por causa do evangelho, sofrem perseguição, sofrem todos os tipos de males, Pai fiel. Estão em prisões. Quantos estão em prisões agora? Muito mais, poderoso Deus, que nós pensamos ou imaginamos. Mas alcança teus filhos agora. Dá o teu consolo, dá o teu conforto, dá a tua paz, dá a tua alegria, a cura, o milagre, Pai. Sara as feridas, livra da dor, livra do sofrimento, Pai. Também pedimos pelas crianças, não só no Brasil, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares, Pai, onde tiver uma criança enferma, doente, onde tiver uma criança, Pai Santo, que não te conhece, Pai, revela-te as criancinhas, Pai, ajuda elas a te encontrar, andar na tua luz, andar na tua presença, Pai. Pai, instrui as crianças no caminho que devem andar, poderoso Deus, Rei fiel. Alcança os casos, Pai, com a tua verdade, com a tua justiça, assim como tens alcançado nós. Usa nós para alcançar muitos lugares, Pai. Ajuda-nos a pregar tempo e fora de tempo, Pai.
Pai, opera teu milagre, Pai Santo. Libera a tua palavra, Pai, para os corações que precisam ouvir esta mensagem, poderoso Deus. Ajuda-nos a pregar, evangelizar através desse canal, através desta oportunidade que nos deste, poderoso Deus. Obrigado pela leitura, Pai. Obrigado pela graça, pela força, pelo ânimo, Pai. Fortaleça cada um de nós, fortaleça os pais, fortaleça as crianças, levanta as crianças no Brasil, instrui elas, Pai, dá sabedoria, dá ânimo, Pai, dá teu conselho, Pai, dá entendimento, Pai, revela a tua verdade às crianças, Pai, livra das obras das trevas, Pai, livra do encantamento, Pai, guarda nos colégios, guarda nas creches, nas ruas, aleluia, guarda a tua presença, livra de todo mal, ajuda, poderoso Deus, as crianças, Pai, louvar teu nome, meditar na tua palavra, Pai, aleluia, buscar tua face, tua presença, orar, sempre que tiver a oportunidade de orar, Pai, lê a tua palavra sempre quando tiver essa oportunidade, poderoso Deus, acompanhar essa leitura, Rei fiel, fala com as crianças, Pai, levanta as crianças, Pai, desse canal, como missionários, como pregadores, pastores, profetas, evangelistas, doutores, Pai, mestres no teu conselho, Pai, mestres na tua palavra, Pai, com grande conhecimento, com grande entendimento, Pai, com a revelação do teu Espírito Santo, Pai, dá experiências, dá sonhos, dá visões às crianças, poderoso Deus, ensina nós através das crianças, dá-nos teu conselho através das crianças, nós pedimos e clamamos por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado por esta obra maravilhosa em nossas vidas, pela palavra de hoje somos gratos, Pai, continua nos abençoando, nos cuidando, nos guardando, Pai, dando saúde física, emocional e espiritual, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo.